Quem para os equipamentos de forma programada? A gente falou de quem para os equipamentos de forma corretiva, então, mas quem é que para os equipamentos de forma programada? Quem é que para? É isso que a gente tem que tentar entender também. Por quê? Toda decisão de parar um equipamento é uma decisão, lá no fundo, arbitrária. Na sua grande maioria. Ela poderia ser uma decisão estratégica, quando a gente está falando a nível estratégico. Ela pode ser uma decisão tática, né? Mas no final das contas alguém vai ter que aprovar isso. Ou não tem operação e parou porque não está operando, não tem com o que produzir, né? Ou alguém vai ter que ter um poder de definir que tem que parar, né? Ou esse poder vai ser um poder de persuasão, porque diferente da corretiva, onde está todo mundo vendo o problema, quando a gente tem uma manutenção programada ou preventiva, as coisas mudam de figura. Por quê? Tu está em estado de falha potencial. Se eu pego um rolamento, o rolamento está rodando, né? Ele teve uma variação na temperatura, eu preciso ver se está tudo bem com ele. Porque ele teve uma alteração, né? Ele demonstrou um defeito. Então, ele demonstrou um defeito, esse defeito se apresentou para nós em forma do aumento de temperatura. Eu preciso parar esse negócio. Só que como é que eu paro para ver um rolamento que aqueceu, se quando nós, da nossa empresa, não paramos nem quando a coisa está quebrada, aos olhos de todo mundo, ou do operador, que nem eu falei anteriormente. Então, um dos problemas também da preventiva condicional, que é a manutenção baseada na condição, né? O MC, que algumas pessoas chamam, que é a manutenção que executa os problemas potenciais identificados pela inspeção. Um dos problemas é tu conseguir agendar o trabalho. Porque, pô, né, só deu uma mexida na temperatura, deixa para depois. Não, bota na semana que vem. Pô, deixa nós terminar de produzir. Aí você não... E o argumento ele vai acumulando, acumulando, até aquilo ali virar uma breakdown. E aí o custo que poderia ter sido evitado pela manutenção baseada na condição, pela preditiva, pela preventiva condicional, não acontece. Ele não foi evitado, porque ocorreu a breakdown. Então, de novo, que é sistemas de recompensa humanos. O ser humano, em sua grande maioria, diferente dos japoneses, né, ele sacrifica o futuro em prol do presente. Então, o ser humano, na sua grande maioria, e isso não é só na vida pessoal, isso é também nas operações da empresa, isso é também em questões sociais, em questões políticas, ele sacrifica o futuro em prol de um ganho no presente. Então, a partir do momento que eu sei que existe o potencial de acontecer um problema, né, como a manutenção preditiva ela consegue identificar, como é que eu faço o pessoal parar por um problema potencial, não um problema funcional, está tudo funcionando? Como é que eu faço a pessoa entender isso? A resposta para essa pergunta é que tu não faz ninguém entender isso. Porque nem dentro da manutenção as pessoas entendem isso. Isso é bem complexo. A resposta para isso é: a gente precisa respeitar a matéria de conhecimento das outras pessoas. Se eu tenho uma pessoa que eu contratei, um engenheiro de manutenção ou um inspetor de equipamento, e quando eu não contratei para manutenção, eu contratei para a empresa, para monitorar a condição dos ativos da empresa, e essas pessoas que têm conhecimento técnico, teórico e prático definiram que esse equipamento tem que parar, as ações da empresa são para conseguir viabilizar essa parada. Essa ideia maluca que muitos gestores têm de operação e manutenção, de fazer aquele tipo de cálculo, pô, se eu tocar até quebrar e terminar isso aqui, tu tá fazendo um tipo de conta que ela tá errada no conceito. O gestor que faz esse tipo de conta, ela tá errada na raiz. Por que ela tá errada na raiz? Porque toda vez que tu faz esse tipo de conta, tu tá mandando uma mensagem
para a tua empresa. A mensagem é: se tiver que tocar até desmanchar, eu vou tocar até desmanchar e não importa o que vocês estão falando. E essa mensagem é dada por gerentes de planta, gerentes industriais, gerentes de manutenção, gerentes de operação, gerentes de produção, todo momento que eles tomam decisões sem pensar nas consequências culturais das suas decisões. Então, o PCM fez plano de manutenção, teve reunião operacional, teve reunião de planejamento tático, etc. A gente contratou, a empresa contratou, através da manutenção, inspetores de equipamento, pessoa para identificar, né, falha potencial, investiu em treinamento, investiu em ferramenta, o pessoal foi lá, achou o problema, agora tem que corrigir. Não, aí eu não... É como se tu criasse todo um sistema para não respeitar ele. E aí a gente começa a não respeitar o trabalho das pessoas. E a consequência disso é muito grave, porque elas começam a não fazer o trabalho delas. Porque toda vez que o inspetor acha um problema e ninguém faz nada, ele começa a perder a motivação por achar problemas. Se toda vez que um planejador planeja um plano preventivo e não consegue executar, ele vai perdendo a motivação por fazer planejamento de planos preventivos. Se toda vez que a equipe da preventiva tem que fazer um serviço e o equipamento não é liberado, o pessoal vai desistir no meio de fazer manutenção preventiva. Então, eu quero que vocês entendam que dentro da teoria da manutenção, e toda a teoria que tu aprender, ela não serve de nada se tu não conseguir fazer manutenção preventiva nos equipamentos. Se tu não conseguir pegar toda a teoria e transformar em prática, ela não tem serventia. Porque esse problema de a gente não respeitar a especialidade dos profissionais que a gente mesmo contratou é um problema sério, grave, que acontece com uma frequência muito grande nas próprias fábricas. Né? Então, quando tem corte de orçamento, o primeiro corte que se corta é o da manutenção preventiva. Porque a corretiva mantém a fábrica operando. Qual é o sinal que a empresa deu? Nós não acreditamos em manutenção preventiva. A manutenção preventiva não está alinhada com o negócio. E daqui a pouco, sei lá, quando vê, não está mesmo. Pode ser que esteja, pode ser que não esteja. Mas entendem que tem uma questão mais cultural dentro disso, além da questão técnica prática? Então, a gente precisa ter um sistema de decisão ok para parar os equipamentos. A gente precisa ter um sistema de decisão para parar os equipamentos corretivamente. A gente precisa ter um sistema de decisão para parar os equipamentos programadamente, nem sei se existe essa palavra, mas falei para vocês entenderem. E a gente precisa ter um sistema de decisão para parar os equipamentos preventivamente. Porque se os equipamentos não pararem, quando a gente quiser, eles vão parar quando eles quiserem. Equipamento não aceita desaforo, não. Ele pega e quebra mesmo e deu. Para a planta. Quebra tudo. Se a gente não parar o equipamento quando a gente quiser parar, manutenção e operação, ele vai parar por conta própria. Não tem como fugir disso.